Estamos orando com os salmos e hoje, de uma forma muito graciosa, dada por Deus, nós vamos orar o Salmo 50. E eu quero convidar você a não ser apenas um ouvinte desta mensagem, mas ter a sua Bíblia aberta no Salmo 50 e acompanhar verso por verso o que Deus quer nos ensinar. E olhem que a mensagem do Salmo 50 é absurdamente profunda. Você não pode terminar esse dia sem refletir profundamente no que esse salmo quer nos dizer, porque a mensagem por detrás do salmo é: só existe uma adoração verdadeira, e é essa a que Deus aceita. Se só existe uma, todas as outras estão equivocadas. Então é importante eu saber qual é essa adoração. Nós já sabemos e já vimos em outros salmos que nada é mais importante a Deus do que a adoração prestada ao seu santo nome. Nada é mais importante que isso. Então, é relevante que todos os seus adoradores o adorem de maneira correta, de maneira que agrade ao coração de Deus. E hoje no Salmo 50, é como se Deus convocasse toda a sua igreja, todos os seus adoradores, num verdadeiro tribunal em que ele vai declarar algo profundo a respeito da adoração. Prepare-se, será algo duro, mas extremamente gracioso ao final. Não existem variadas maneiras de se adorar a Deus, não existem. Só existe uma forma que agrada ao coração de Deus. Deus não admite qualquer forma ou variadas formas de adoração. E o mais interessante, que isso não tem a ver com formas, não tem a ver com rituais, como a gente é tentado a pensar. A gente acha que adorar a Deus existe um jeitinho correto, e é esse jeitinho que eu tenho que me amoldar a essa adoração. Adoração a Deus também não tem a ver com o lugar onde ela é prestada. É claro, desde que não seja ligada a paganismo, a eventos de natureza e coisa e tal. Mas a adoração a Deus, ela tem a ver com a motivação do coração do adorador. E por nos amar tanto, por querer que a gente adore a Ele da maneira correta e preocupado com isso, com a verdadeira adoração, Deus nos apresenta a resposta, em forma de poesia, em forma de canção, em forma do Salmo 50, para mostrar a essência do culto que Ele aceita. E para isso, Ele escolheu inspirar não qualquer pessoa, mas alguém muito, muito especial, alguém que entendia profundamente da adoração. Asaf foi o escolhido para isso. Ele era um habilidoso adorador, era o chefe do coro do templo de Davi, escolhido por aquele rei, dedicado a extremo, alguém que compôs vários outros salmos que vão aparecer a partir do Salmo 73, logo mais nós os veremos aqui, se Deus permitir. Mas nesse salmo, no 50, de maneira polêmica, mas de maneira extremamente profunda, ele vai mostrar o perigo do externalismo na adoração, o perigo da hipocrisia, da falsidade na adoração. E notem o que ele vai nos dizer: adorar errado é pior do que quem não adora. Adorar errado é pior do que não adorar. Isso é sério demais. Espero que no caminhar desse salmo você consiga entender a essência do que ele vai nos falar. Na adoração, Deus não admite falsidade por parte do adorador. Ele não admite idolatria do adorador em nome de Deus, idolatrando coisas ou pessoas, mas fazendo isso em nome de Deus, ou pior,
Deus não admite o egoísmo em que a gente adora a si mesmo, mas coloca essa adoração em nome de Deus, porque Deus a tudo vê, a tudo conhece. Ele sabe o nosso coração quando a gente abre a boca para adorar. Ele sabe quando a gente está adorando a Ele da boca para fora, e Ele sabe quando nós dizemos por meio de canções que nós o amamos, mas insistimos ao mesmo tempo em viver no pecado. Ele sabe quando nós dizemos no culto: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor, como diz o hino 9 do cantor cristão. Mas Ele sabe que a gente canta isso e não faz devocional de manhã, não lê a Bíblia todos os dias, não ora, ou mesmo vem aos cultos e vai embora e a vida não muda nada, não muda uma vírgula, a gente continua do mesmo jeito. Ele sabe se a nossa adoração é sincera, se a nossa adoração é fruto de lábios que proclamam o seu nome. Ele vê quando nós cantamos e declaramos até com lágrimas nos olhos: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, tudo sempre, sempre seguirei. E o refrão: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mas se cantamos isso sem sinceridade, cantamos nossa própria sentença de morte espiritual, quando cantamos um hino com essa profundidade. Nós cantamos isso, mas negligenciamos o simples fato de ofertar, o simples fato de ajudar, o simples fato de abrir nossa casa para uma hospitalidade santa, para receber alguém, para cultuar a Deus com as pessoas em nosso lar. Nós cantamos isso, mas nós não abrimos mão daquele pecado que a gente sabe que é errado, mas nos dá prazer, sustenta a nossa condição econômica, e a gente acha que Deus, Ele vai levar em consideração, porque Deus é bondoso, Ele vai dar um jeitinho para isso, mas não existe jeitinho na adoração a Deus. Existe uma música popular brasileira, sertaneja na verdade, que diz algo muito verdadeiro. Diz assim: da boca para fora a gente diz tudo o que quer, da boca para fora coração sabe mentir, só não aprendeu ainda a enganar quem não pode ser enganado, que é Deus. E Deus não quer que seus filhos o adorem da boca para fora. Isso significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso Deus escolheu Asaf, o mais importante dos ministros de Davi, para nos relatar essa verdade, em forma de um grande tribunal, de um grande julgamento. E a pergunta inevitável: você é um verdadeiro adorador? Se você é, uma condição necessária é: todo verdadeiro adorador duvida da sua condição de adorador. Todo verdadeiro adorador sempre está em crise diante de Deus e perguntando: Senhor, mas será que eu estou te adorando de maneira correta? Será, Deus, que eu estou te servindo como te agrada? Será, Deus, que eu estou pedindo perdão dos meus pecados? Ou estou me esquecendo daquilo que eu nem considero mais pecado? Um adorador verdadeiro, ele faz essas perguntas para Deus. Você quer um exemplo? João capítulo 4, quando fala da mulher samaritana. Uma mulher com uma moralidade reprovável, mas uma mulher sincera, que ao encontrar-se com Jesus, ela demonstra claramente que ela buscava o jeito certo de adorar. Qual era a maneira correta de se fazer isso? Ela queria fazer o certo, mas não sabia até então como fazer. E ao conversar com Jesus, a resposta dada por ele foi clássica: mulher, chegará a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E ao entender essa verdade, ela se rendeu aos pés do Criador. Um verdadeiro adorador, ele duvida da sua condição de adorador.
Ele não se orgulha, ele não bate no peito, ele não se acha grande coisa, ele não se acha o mega blaster artista da qual Deus não viveria sem ele, porque Deus depende dele. O adorador verdadeiro não pensa assim. Mas além de se questionar, o adorador verdadeiro, ele gera outros adoradores verdadeiros por meio de atitudes verdadeiras de testemunho. A Bíblia conta que essa mulher saiu do encontro com Jesus e foi falar desse encontro na sua vila, na sua cidade, lá em Samaria, e ali todos ouviram falar do amor de Cristo por meio da transformação de vida dela. O Salmo 50, ele começa de forma impactante. Ele alerta cada um de nós, adoradores do Senhor, por meio de uma introdução, apresentando Deus como um juiz, como o supremo juiz que vai presidir o julgamento, e eles apresentam Jesus aqui nesse salmo, como sendo esse juiz por meio de 3 palavras extremamente reverentes quanto a Jesus. Eles vão usar El, Elohim e Yahvé. E se você olhar o versículo 1, fala exatamente isso. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente, e continua: desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E no verso 6, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Por todo o planeta, por toda a criação, Deus, ele é excelente, todo-poderoso, e ele merece ser adorado, e adorado da maneira correta. Ele é plenamente Deus, ele é gracioso, e ele é tão maravilhoso, que mesmo sendo santo, ele estabelece uma aliança com cada um de nós, com o ser humano limitado, pecador, frágil, e dá ao ser humano o privilégio de poder adorá-lo, apesar do que nós somos, apesar de nós. Algumas figuras de linguagem você viu, elas são usadas aqui no verso 2, no verso 3, para mostrar o poder e o tamanho de Deus e a importância do seu julgamento. Diz que Deus, ele intima os céus lá de cima, a terra, todos o seu povo, os seus santos, os seus adoradores, para testemunharem as acusações que ele vai fazer contra parte do seu povo. E que parte desse povo é essa? Contra aquele que diz professar o seu santo nome, mas diz isso em vão. E é contra esses que o julgamento de Deus, ele vem. Contra a igreja, que diz ou que acha adorar a Deus, mas o faz de maneira falsa. Ele congrega a todos para esse julgamento. Todos que prometeram firmar uma aliança com Deus, aceitar a aliança que ele fez conosco no Novo Testamento, especialmente ali na cruz do Calvário. Aqueles que prometeram, quando entregaram a vida para Cristo, fazerem sacrifícios em nome da adoração a Deus. Que sacrifício é esse? É matar um animal? É escolher uma noite, uma encruzilhada para fazer isso? Não, o sacrifício que ele está falando é abrir mão de práticas pecaminosas, de práticas repulsivas, como vícios, pecados e qualquer outra prática, que a gente se entrega para Deus e diz: Senhor, eu quero abandonar isso, porque isso não te agrada, porque isso não te honra, porque isso não te louva, porque isso não é bom testemunho, eu quero abandonar tudo isso. É profundo isso para você? É profundo ouvir isso ao seu coração? Então vou dizer um pouco mais. Deus, ele não pede qualquer promessa aos seus filhos. Ele nunca pediu, ele não vai pedir. Entretanto, uma vez feita uma promessa a Deus, é melhor cumpri-la, ou pelo menos pedir perdão pela precipitação em fazê-la, e não levar isso como uma forma de
brincadeira. Salomão disse, lá em Eclesiastes: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que cumpriu, o que prometeu, pague-o, cumpra. Não é à toa que esse verso termina com um selá, interlúdio, pausa, dizendo para você: para um pouquinho, não continua no salmo, volta, lê de novo, canta de novo, ora de novo esses versículos que você fez, e reflita profundamente no que você acabou de ver, no que você acabou de ouvir, no que você acabou de professar. Depois disso, aí sim você pode prosseguir, porque Deus vai mostrar a partir de agora quais são as acusações que o perfeito juiz ele faz aos seus falsos adoradores. Observem com carinho o que vem na sequência, porque a partir daqui ele vai deixar claro quais são as características de um falso adorador. Reconheça-as e fuja delas na sua vida. Fuja delas quando elas se aproximarem de você. O falso adorador, primeiro, ele é ritualista. Ele ama um ritualismo formal. Verso 7 e verso 8. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. O que Deus está dizendo é possível no reino de Deus a gente ser extremamente sincero, mas ainda assim estar errado. Completamente possível, e tem muita gente assim hoje no reino de Deus. O salmista está dizendo que Deus ele não repreende pela forma em si que o povo está fazendo o sacrifício, mas pela atitude em sacrificar. Isso aconteceu várias vezes na Bíblia. Caim foi rejeitado, não pelo sacrifício em si, mas pela atitude rebelde dele em oferecer um sacrifício que não era o que Deus desejava. Tempos depois, Saul vai ser rejeitado, não por meramente ter feito um sacrifício que ele não poderia, mas pela atitude orgulhosa e prepotente de fazer algo que não era para ele fazer. Deus rechaça a atitude errada dos seus adoradores. Versículo 9 até o 13. Eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Você conhece quem faz sacrifício de novilho, sacrifício de bode? Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Eu conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, aqui uma ironia, precisaria dizer isso a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Não, não e não. Deus rejeita todo ritualismo, toda forma ritualística de adoração. Ele considera abominação todo ato mecânico de adoração, como se Deus dependesse disso para ser Deus, como se Deus necessitasse disso, e Deus não precisa de nada. Ele não necessita de nada, Ele não tem sede, Ele não tem fome, Ele é o Deus supremo, Criador dos céus e da terra, e se alguém te pede alguma coisa em sacrifício, esse alguém não é Deus, esse alguém é Satanás e os seus demônios. E o que tem de gente sacrificando a demônio em nome de Deus é um absurdo nessa nossa geração. Você quer saber qual sacrifício que agrada a Deus? Quer saber qual sacrifício que Deus aceita? Ele mesmo vai dizer para mim e para você, versículo 14 e o 15. Ofereça a Deus em sacrifício, sabe o que? A sua gratidão. Agradeça mais, glorifique a Deus dizendo obrigado por tudo inclui os problemas, as dificuldades, e ele vai completar: cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Você prometeu santidade, lute pela santidade. Você prometeu orar a Deus, então ore mais.
Você prometeu amar a palavra de Deus, então leia mais. Você prometeu amar a casa de Deus, então ame mais a casa de Deus e o povo de Deus. Se você um dia prometeu isso de joelho, de pé, chorando, sorrindo, cumpra o que você prometeu. Isso agrada ao coração de Deus. E se você fizer isso, e somente se você fizer isso, olha o verso 15: e clame a mim no dia da angústia, porque mesmo servindo a Deus, a angústia vem. A angústia sempre baterá em nossa porta, uma vez ou outra em nossa vida. Clame a mim no dia da angústia, e se você for um verdadeiro adorador, eu o livrarei, e você me honrará. Você consegue entender esse versículo, infelizmente tão usado de maneira equivocada pelas pessoas? Quando você ora, você se sente liberto das angústias, das preocupações? Não, não me sinto. Se você não se sente, talvez o que esteja errado na sua vida de piedade e de oração com Deus, é justamente o que você tem prometido a Ele em adoração. Lembre-se, Ele não nos pede nada. Ore mais, se submeta mais, se santifique mais, adore mais, mas acima de tudo, agradeça mais, diga mais obrigado. Diga para Deus: Deus, obrigado pelo que o Senhor tem feito, obrigado, Deus, pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu trabalho, obrigado por aqueles que eu cuido ou sou cuidado, obrigado, Deus, pelo medicamento que eu uso e que me faz tão bem, obrigado a Deus pela possibilidade que eu tenho de ser cuidado, tratado por alguém. Deus, Ele nos ama tanto, que Ele sempre recompensa um verdadeiro adorador. E a pergunta a ser feita sempre: você tem sido um verdadeiro adorador? Não sou eu que estou te prometendo nada de trás desse púlpito, mas é Deus que nos promete tudo, quando Ele diz: clame a mim no dia da angústia, mas clame do jeito certo, adore-o do jeito certo, com gratidão, não com reclamação, não resmungando. E Ele diz: e eu te livrarei, e você me honrará. A adoração que Deus aceita, ela não tem ritualismo, ela não tem forma. Deus não precisa disso. Ela tem atitudes do adorador. Ele fala e ele cumpre, ele canta, ele louva e ele mantém a sua vida de acordo com aquilo que ele está cantando. Mas além do ritualismo, o Supremo Juiz tem uma outra acusação que ele faz a respeito daquele que ele rejeita na adoração, e essa é dolorosa. Deus rejeita a adoração de quem vive em rebelião. Rebelião é coisa seríssima diante de Deus. Rebelião é considerado feitiçaria. Deus não admite rebelião. Na primeira parte do Salmo, ele está falando do relacionamento pessoas com Ele. A partir de agora, ele fala de pessoas com pessoas. Relacionamento horizontal, como as placas dos 10 mandamentos. Deus abomina a rebelião. Isso deveria gelar a nossa alma, o nosso coração, e fazer a gente pensar 1000 vezes, antes de tomar essa atitude, de ofender, de humilhar, ou de qualquer prática que menospreze o nosso semelhante. E se eu posso dizer uma coisa aqui, eu diria para você: não importa como nem quando, nunca se rebele. Rebelião não é opção de um cristão, de jeito nenhum. Olha o verso 16 ao 20. Mas ao ímpio, Deus diz, Ele está falando ao povo dele que o adora, mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança, atrás de um púlpito, atrás de uma Bíblia, atrás de um instrumento musical ou de um microfone? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras.
Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com o adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade, a sua língua formula fraude. Você é um mentiroso contumaz, ele quer dizer aqui. Deliberadamente, de propósito, dolosamente, você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Que raio de crente você é, que diz amar a Deus, que canta, que louva, que chora, que lê Bíblia, que ora com as mãos para cima, mas você faz tudo isso que Paulo disse que nem gente do mundo faz, nem gente totalmente perdida faz esse tipo de prática. Amados, um filho de Deus detesta toda forma de rebelião, toda forma de corrupção. Filho de Deus não anda lado a lado com corrupção, de jeito nenhum. Filho de Deus não anda com maledicente, com aqueles que falam de qualquer pessoa, especialmente dos nossos irmãos. A adoração que Deus aceita, ela tem a ver com lábios puros, com lábios que professam o nome de Deus, porque a Bíblia diz claramente: os lábios exteriorizam que o coração está cheio. E olha o que eu vou dizer para você nesse salmo. A mesma boca que canta, que louva, que ora, que adora o Criador aqui na igreja ou em casa, não pode ser a mesma boca que maltrata, que amaldiçoa e que se rebela contra as pessoas, criaturas especiais de Deus. Não dá para ter uma conduta dúbia. A boca que adora a Deus, que louva a Deus, é a boca que abençoa a vida das outras pessoas que estão em nossa volta. Isso é tão sério, que no versículo 21, Deus fala: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Até o Salmo 49, Deus ficou calado. A partir de agora, Ele está dizendo: eu vou apontar exatamente as falhas do seu caráter em adoração. A graça de Deus, as misericórdias de Deus e a bondade de Deus não podem ser confundidas com negligência, conivência, não podem ser confundidas com apatia e muito menos com uma espécie de carta branca para a gente pecar e fazer o que a gente quer. Adoradores verdadeiros, eles têm que ter uma consciência em seus corações: a paciência de Deus tem limite, e uma hora Ele pesa a mão, e a palavra de Deus é o alerta: dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. O Senhor cobrará conta da rebelião, do ritualismo, de uma vida de falsidade na adoração. E se a gente conhece alguém assim, e olhe lá se não somos nós mesmos assim, mas se nós conhecemos, é o nosso papel alertar essa pessoa, alertá-la a mudar o rumo de sua vida, a abrir mão desse caminho e voltar ao arrependimento sincero, porque Deus, Ele sempre perdoa o pecado arrependido, confessado diante dEle. Deus é tão bom que Ele chama a atenção, mas Ele termina esse salmo, como sempre Ele faz, com um jeito misericordioso, amoroso, no versículo 22 e versículo 23. Ele apresenta uma solução. A palavra de Deus, ela mata para depois ressuscitar, ela machuca para depois curar, ela derruba para depois levantar. E aqui no versículo 22, 23, Deus quer nos levantar como verdadeiros adoradores. Considerem isso, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem agradece, quem louva, quem é sincero e tem nas palavras aquilo que está no coração,
é esse que honra a Deus e é aquele que Deus mostrará a salvação. Observem uma coisa, queridos, e eu caminho para o encerramento desse salmo. Antes da destruição dos falsos adoradores, dos ímpios, Deus é infinito em misericórdia e sempre dá uma oportunidade de arrependimento. Se você está ouvindo isso agora, é porque Deus está te dando essa oportunidade de arrependimento. Ao terminar esse culto, você dizer para Deus: Deus, me ajuda a te adorar como agrada ao seu coração. Me ajuda a te adorar com a minha boca, exatamente como está no meu coração. O método de Deus para isso sou eu e você. Alerte um rebelde, um idólatra, alerte aquele que não está adorando a Deus de maneira correta, a voltar humildemente para Deus, porque nele sempre haverá perdão. Quem abandona o ritualismo, quem abandona a rebeldia, quem abandona toda prática pecaminosa, isso é sacrifício que agrada a Deus. Qual pecado você tem que abandonar, mas não consegue porque se sente dependente dele? Responda isso para o Espírito Santo de Deus. Só existe uma adoração aceitável, e essa é feita em espírito e em verdade. Ela é realizada com sinceridade, com quebrantamento. E eu convido você, consulte o seu coração diante do Espírito Santo de Deus e responda se você tem sido um verdadeiro adorador. Amém? Feche teus olhos. Vamos adorar a Deus por meio da oração. Vamos falar com Deus ao final desse Salmo 50. Pai, como é precioso, Deus, ser confrontado pela Tua Palavra e confortado pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela certeza, Pai, que o Senhor nos dá em promessa, que se clamarmos ao Senhor no dia da dificuldade, o Senhor nos ouve, o Senhor nos livra e nós te louvaremos depois por tudo isso. Ajuda, Deus, a mim e a cada um dos meus irmãos a sermos esse adorador que o Senhor aprova, a sermos os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. A partir de hoje, Deus, não permita, Pai, que a nossa boca te adore e amaldiçoe pessoas. Não permita, Deus, que a nossa boca cante algo que não está em concordância no nosso coração. Não permita que sejamos falsos adoradores. Antes, porém, Pai, trabalhe em nosso coração. Coloque Teu Espírito Santo nos convencendo, Pai, como viver uma vida de adoração que agrada ao Teu coração santo. É isso, Deus, que nós te agradecemos. É isso, ó Deus, que nós te louvamos. E é por isso, Deus, que nós nos prostramos, clamando a sua direção, pois fazemos isso no nome sempre santo e eterno de Jesus. Amém.